Começa mais uma incrível aula aqui de Mr. Speak English, ensinando inglês de graça todos os dias até que você saia do básico, além de outros vídeos que eu vou temperando aí a sua timeline, o seu feed, tá? Que eu vou trazendo também as minhas experiências, tanto como alguém que aprendeu inglês, como alguém que trabalha profissionalmente com inglês já há 13 anos. Até pra gente ter um conteúdo que não seja também só aulas e que você possa interagir um pouco mais comigo. Às quintas-feiras a gente trabalha recursos, tá? Hoje que é 7 de maio de 2026, então a gente está completando aí basicamente um mês de existência, tudo bem? Crescemos bem, o canal está bastante saudável e quanto mais vocês interagirem comigo, mais eu sei que as coisas estão indo para frente, então sempre deixa um comentário no meio dos exercícios, tá bom? Hoje um exercício bem objetivo aqui, ó, né? O grande medo, a IA que vai substituir todos os teachers do planeta Terra. Não vou entrar no mérito de se a IA vai ou não, isso eu deixo para um outro vídeo. Eu só vou mostrar aqui como que é um uso, talvez, inteligente e ou eficiente das inteligências artificiais para que você possa praticar o inglês. Tá? Primeiro, a maioria das inteligências artificiais boas, isso é, aquelas que você vai interagir com um robô no sentido dele falar frases com você, etc., são pagas, né? Porque é assim que as IAs vão funcionar daqui para frente e elas querem que você consuma esse conteúdo, até porque tem muita conta para pagar, muita água para gastar do planeta Terra, então se ninguém pagar é só prejuízo, tá bom? Então é o seguinte, ó, as IAs que você realmente vai, que seriam muito boas mesmo, que você conseguiria conversar com uma pessoa, elas são pagas, tá? Então você vai acabar usando o prompt, tá? Você vai acabar usando aí a entrada, mas para estruturação dos exercícios. Se você usar outras IAs, por exemplo, o Claude, ele gera tudo para você, todo tipo de material, todo tipo de plataforma de exercício. Você pode criar ele ali, né, ensinar uma skill para ele, que ele cria um HTML para você. Então, assim, escolhe uma IA e seja feliz que você, nesse sentido assim de aprendizado, dá para fazer tudo, tá? Mas ela não substitui nem um pouco o que você tem que fazer como pessoa, como estudante, né? A IA não vai aprender inglês ou outros idiomas por você. Fosse esse o caso, a IA já tem aí uns 3 anos, todo mundo seria poliglota, e a gente vê que não está nem perto disso, não fez nem cosquinha. Então, assim, um fato empírico é as IAs não tornaram o mundo poliglota do dia para a noite e nem vão, né? Existe um processo. E por mais que esse processo possa ser melhorado, aperfeiçoado e acelerado pelo uso de tecnologias, ele ainda é um processo, tá? Então, não sejam românticos a respeito da ideia de tecnologias como essas, porque isso aconteceu em várias ondas, né? Então, lá atrás o CD substituiu o cassete. Meu Deus, agora você consegue dar play no rádio, não precisa voltar com a caneta, vai matar. Não. A sua tecnologia vai evoluindo, você vai usar ela para várias coisas, para ensino de idiomas e para aprendizado também você vai utilizar. Tem formas mais eficientes e menos eficientes, tá? Tinha uma época que tinha certas escolas aí que tinham ferramentas mágicas, recursos diferentes. Não tem mais. Então, as tecnologias vêm e vão. Algumas são efetivamente muito importantes, mas o que eu quero dizer, para o ensino de línguas, para você aprender línguas aí, você pode usar o IA, pode usar as IAs, mas principalmente para estruturar o seu aprendizado. Tá, então como que a gente pode fazer? Ó? Então você vai começar assim, ó, dando esse prompt assim, ó, né? Não estou ensinando a usar IA, estou falando assim, organiza os seus estudos mais ou menos assim, ó. Quero treinar você para me ensinar inglês do básico A1, aí você põe aqui interprete CFR, com roteiros, estruturas e conteúdo inicial para os primeiros 6 meses. Você pode tentar dar esse prompt aí, ó, tá? Quero treinar você para me ensinar inglês do básico A1 com roteiros, estruturas e conteúdo inicial para os primeiros 6 meses. Aí você põe assim, ó, meu objetivo é a fala muito mais do que gramática. Repara que não estou ensinando como usar IA, tá? Então se está errado, pronto ou não, não sei. Eu estou falando assim, o que você precisaria em termos de conteúdo. Dá o play aqui, vai que vai. Ó, ele vai gerar duas alternativas aí para você. Vamos olhar do ponto de vista pedagógico, aquilo que faz mais sentido, tá bom? Tá? Então vamos aqui, ó. Vamos clicar. Seria a resposta 1, provavelmente, ele está gerando aqui. E aí eu vou comparar com vocês, a gente vai observando as diferenças dessas duas coisas aí, tá bom? Para vocês terem uma noçãozinha daquilo que está acontecendo. Perfeito? Então, ó, vou jogar mais para cá, para que todo mundo consiga ver, né?
Perfeito, ó. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos dar um zoom out aqui. Beleza, ó. Então gerou duas respostas principais aqui. Eu vou escolher com vocês as respostas que eu julgo ser mais pertinentes aqui, tá bom? Que eu acho que faz mais sentido para aquilo que você quer praticar e treinar. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, princípio central, mais importante. Você não vai aprender inglês, você vai treinar respostas automáticas, tá? Então, aqui está muito relacionado a você estruturar e mecanizar uma frase, uma fala, tá? Então, qual que é uma abordagem inicial que muitos cursos, antes de IA, já existia esse tipo de coisa. A IA só, evidentemente, ela está organizando, não está criando nada não aqui não, tá? Isso aqui já existe. Então, você pode, por exemplo, trabalhar mais a questão de você estruturar, tipo, a sua identidade, a sobrevivência, as coisas básicas mesmo, as coisas básicas do dia a dia, tá? Ou você pode tentar realmente trabalhar um pouco mais a questão fonética e estruturar um bom básico para depois começar a falar, tá? Depende da demanda de cada um, Eu não vou apontar o dedo aqui e ditar a regra, tá? Agora, se você pensa no longo prazo, se você realmente acredita no aprendizado de línguas como processo, eu iria por esse caminho aqui. Faz um bom fundamental. É igual qualquer jogador, jogadora de qualquer esporte. Não adianta fazer o drible mais lindo do mundo se não tem um arroz com feijão, feijão com arroz, tá certo? Então, para mim, qual que é o feijão com arroz? Alfabetização, fonética e falas de estrutura de frases, chunking, repetição e mais variação. Para mim, a estrutura boa é aquela que está relacionada a você entender o princípio básico do idioma. Por exemplo, o word stress. Aqui já é mais praticuzão, tá? Então aqui já é tipo, ó, vou falar umas frases para me virar, dá certo também, tá? Mas aí você saiba que você está criando lacunas no seu aprendizado, tá? Então eu vou escolher essa rotina aqui, ó. Prefiro essa resposta, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nela aqui, ó. Princípio do seu treino. Você não vai aprender inglês como escola ensina. Lembrando que IA, né, o tom que a IA adota com a gente é sempre de corroboração, é sempre de confirmação de um viés que a gente já tem. Então toma cuidado com isso aqui. Por isso que eu treinei ela antes, eu dei um prompt antes, né? Já trabalho aqui com inglês, para ela não criar muita coisa nova, tá? Então, ó, você vai seguir esta ordem, isso muda tudo. Não é sobre isso, é sobre isso, tá? Mas eu concordo com essa ordem aqui, ó. Alfabetização do inglês, entender como o inglês funciona visualmente e sonoramente. Então, a IA, ela é muito boa para ela organizar esses roteirinhos de estudo seu, para te localizar, para fazer uma breve avaliação, por exemplo, de onde você está, do que você deve fazer. Trabalha a questão dos sons, ó, phonics, tá? Pare de ler inglês como português. É muito comum, né? Todo mundo pega um texto e projeta, propaga os seus fonemas, a sua forma de leitura da língua materna numa outra, né? E a gente esquece que é uma outra língua, tá? Terceiro, speaking structures, tá? Frases prontas e adaptáveis. Não tenta ler sobre geopolítica, sobre economia, sobre temas. Você vai falar coisas do seu dia a dia, né, que funcionam, tá? E chunking, blocos de fala. Falar sem traduzir. Isso aqui é muito importante, tá? No começo, não fica caçando milho. Aquisição de vocabulário não é o exercício de coleção de tampinha de garrafa. Você não vai pegar palavra a palavra. Você vai pegar um contexto, uma frase, 3 palavras juntas, um phrasal verb. Aqui o chunking, ele geralmente vai te mostrar às vezes até 5, 6 palavras que acontecem ao mesmo tempo juntas, né? Com grande frequência elas acontecem something has come up, something's come up, né? Algo surgiu, né? Algo aconteceu, né? E aí você vai vendo que o chunking, ele acontece com grande frequência. Então, ao invés de ficar só mecanizando, tenta trabalhar o conceito básico, né? O básico. A meta final para 6 meses, tá? 6 meses não é fluência, tá? 6 meses é se virar. Você será capaz de se apresentar, que é muito comum nos cursos, geralmente o primeiro mês é só se apresentando, falar da rotina, né? Ali até o segundo, terceiro mês, fazer perguntas simples, por exemplo, quanto custa, me dá um desconto, como funciona, como eu chego a tal lugar, fazer mini conversas, né? Então imagina que você é um viajante, está indo para um outro país de língua nativa, ou está numa reunião em que todo mundo fala inglês, é saber fazer mini conversas, né? Então, por exemplo, tá alguém apresentando um projeto de reunião, um projeto numa reunião em inglês para você, e você tem que falar alguma coisa, né? Você não pode ficar quieto ali, né? Senão o seu bonde passa, seu trem passa, você perde a oportunidade. Então, você pode perguntar coisas simples, né? Por exemplo, qual que é o prazo? Né? Como que funciona? O que eu tenho que fazer? What do I have to do now? Né? What are the next steps? Então, formular pequenas frases que não precisam de grandes interações para que você se
vire, tá? Então, é entender inglês lento e claro. E também falar claramente. Eu prefiro o inglês falado lentamente, mais inteligível, do que alguém que tenta falar muito rapidamente, mas ainda não está pronto para isso, tá? E aí, o plano de 6 meses aqui, o ChatGPT ele inventa qualquer coisa, tá, pessoal? Então, é a sua realidade que conta mais. Ele aqui, você aperta um botão, ele vai inventar um planeta inteiro, novo. Mas o que é verdade, né? Que você vai focar falando. Você tem que fazer os sons básicos do inglês. Se você só consumir, se tiver só input, se tiver só leitura, você não vai sair do lugar, tá? Então, I am, you are, I have, I do. Você tem que entender esses dois verbos como auxiliares, o have e o do. Frases básicas de identidade, tá? E sons básicos do inglês. Por exemplo, o TH, por exemplo, o RL, por exemplo, a diferença da letra R da letra H, por exemplo, a letra L no final das palavras, tá? Exemplos, ó, I am Guilherme, que é meu nome. I am tired. I have a car. I work a lot. Frasezinha simples, tá? Repetição em tom voz alta, muito mais importante que entender, tá? E aí vem a rotina, ó. Falar da sua vida, que é aquele exercício que a gente faz aqui já de leitura, né? A tradução linha a linha. I wake up, I work, I study. E começa a empregar os advérbios de frequência. Always, usually, sometimes. I sometimes go to the gym. I always go to the gym. I usually wake up at 7. I usually wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. I usually wake up at 7 a.m. I work every day. I work every day. I go to work every day. I go to work every day by bus. E você vai derivando a partir daí, tá? Depois vem a questão das conversinhas, né? Do you work? Where do you live? What do you do? O tal dos WHs, tá? WH questions aí começa a surgir, tá bom? WH. E vem a expansão, é o quarto mês, quinto mês, que você começa a ter menos mecanização nas frasezinhas e começa a explorar certas coisas. Mas tudo isso é um roteiro programado, não quer dizer que no quarto mês vai acontecer. Pode acontecer se você tiver praticado, tá? E o quinto mês, né, qual é a proposta? Você também começar a explorar outros tempos verbais, porque no começo a gente só fala no tempo verbal simples. Língua nunca é linear. Aprender língua nunca é assim, ó. Vou passar o primeiro mês e aprender o presente simples. No mês 2 vou aprender o passado simples. No mês 3 vou aprender o past perfect. Não é assim que funciona, tá? Você vai visitar essas coisas, só que elas vão aparecendo de várias formas para você ao longo do seu aprendizado. Só que é legal já a partir do 4 meses você começar a explorar. E aí, mês 6, fluidez inicial, né? Isso é, tirar a questão da mecanização e não pensar muito nas frases que você já estruturou, que são mais simples, né? Por exemplo, as da rotina. I get up at 7 a.m. Pô, você tá 6 meses falando isso, não tem que pensar muito, né? I get... Não, você já tá 6 meses falando isso. Então, I get up at 7 a.m. I get up at 7 a.m. Você pode falar devagar, com sotaque, mas você já estruturou essa frase. Então, por exemplo, ó, vou emular aqui, né? I go to work at 7 a.m. Then I go to my lunch. I have lunch. Sometimes I have salad. Sometimes I have fruit. Almost every day I like to drink juice with lunch. Então você já está se comunicando ainda de uma maneira truncada, mas já está saindo. É isso, está rolando, entendeu? Então esses tipos de exercício você vai mecanizando ao longo do tempo, tá? E aí, o mais importante aqui, ó, falar em voz alta. Se você não falar, não vai acontecer nada mesmo, tá? Só consumir, só tem input, não tem output, não tem transformação, não tem transformation, tá? Errar sem medo, né? Não... Assim, toma muito cuidado com esse paradoxo, né? O pessoal fala assim, não precisa de pronúncia boa para falar bem. É verdade, mas pronúncia ruim também você não fala nada, ninguém vai te entender. Então toma cuidado para outra metade que não é dita. Eu sempre digo a outra metade que não é dita, tá? A pronúncia é extremamente importante, extremamente relevante, não só no processo de escuta passiva, mas também no processo de fala, porque você vai ganhar connected speech, word stress, várias outras coisas que vão surgir da boa pronúncia do começo e que não são ensinadas por várias questões. Mas, em resumo, entre falar com sotaque mais rápido e falar bonitinho, com pouca palavra, comunicação, sem dúvida. Só fala. E o resto vai se ajustando. O que não quer dizer, aí que eu sempre contribuo, o que não quer dizer que você não tem que estudar pronúncia. O pessoal esquece disso, tem que estudar pronúncia, tá?
tem que estudar pronúncia, em qualquer língua, tá? Num nível básico, no nível de de inteligibilidade, tá? Das pessoas te entenderem, tá? Não é pronúncia assim, eu quero soar como nativo em toda língua que eu aprendo. Não é isso, tá? Eu quero soar essa variação do francês, essa variação do espanhol, tal. Eu, particularmente, eu acho um objetivo pessoal muito legal. Eu gosto dessa forma de aprender línguas. Você não precisa isso. O que você precisa é estruturar sua fala logo, tá bom? Então, para conteúdo, o que eu aconselho? Né? Que vocês pratiquem com vários recursos. A IA tá aí para isso, ela não vai substituir sua fala. Então, o que a IA não faz que você tem que fazer? Falar em voz alta, tá? Estruturar essas falas em voz alta e manter um registro ali. Nada vai substituir a escrita, tá, pessoal? São milhares de anos de escrita aí, não deixa que o chat faça tudo por você, não. Mantenha um caderninho aí, a velha guarda, old school, e anota as palavrinhas, vai estruturando. Esse exercício aí, nada substitui ele, tá? Ou seja, use os recursos disponíveis, não tenha aversão a eles, né? Seja por uma questão política ou tecnológica. É um recurso, ele tá aí, o mundo é assim, as coisas funcionam dessa forma. Mas se você gosta ou não, etc. É um recurso, tá aí, né? Só que não deixe que esses recursos sejam... Pode ser um outro recurso pré-era IA, por exemplo. Tinha o MP3, Não deixa que esse recurso substitua o seu próprio processo de aprendizado, tá bem? Nos vemos numa próxima, então.